isso, vamos entender quais são os maiores erros de precificação, né? O que os empresários mais erram, né, na hora de fazer a precificação e por isso que eles têm problemas. Então vamos entender. Eu falei para vocês sobre o caso do supermercado, né? O nosso cliente lá achou que ele tinha que seguir a concorrência e trabalhou com o preço, batendo pau a pau com a concorrência. E o que acontece é que o concorrente compra os produtos, né? Ele está praticando o que ele disse, estão praticando os preços que eu pago nos meus fornecedores. Imagina, como é que eu vou remunerar meu negócio, né? Então eu vou simplesmente tirar daqui e colocar lá, e tudo que gira na minha operação para poder ofertar aquele produto não está sendo pago. Então eu estou morrendo como empresa, no curto prazo, estou sendo sufocado em termos de custo. Então eu tenho que trabalhar de outra forma, não posso simplesmente adotar esse modelo de copiar o concorrente diretamente. Eu falei que ia trazer um outro exemplo para vocês, né, de um cliente que nós trabalhamos também, que tinha a estratégia de produzir um markup. Então, esse cliente era uma empresa de serviços. Às vezes a gente acha que fazer precificação de serviços é mais difícil, ou mais fácil, enfim. Mas como que a gente vai fazer o preço do serviço? Então, era uma empresa que fazia serviços de manutenção de empilhadeiras, né? Então eles tinham os técnicos de manutenção, eles alugavam empilhadeiras, né? Aqueles equipamentos que elevam carga nos supermercados, nas fábricas, né? Então eles tinham uma empresa de aluguel desses equipamentos e faziam manutenção. E aí a manutenção deles era programada, feita lá no cliente, o cliente chamava, então disponibilizava o técnico para ir até o cliente, executava o serviço, cobrava as peças, o custo da mão de obra, enfim, e voltava para casa. Então nós começamos a discutir sobre como era feita a precificação desse item. Falei, cara, quanto é que você está cobrando por hora, ou quanto é que você está cobrando o serviço de manutenção do seu cliente? Eu cobro R$120 de mão de obra para fazer manutenção. 120 reais parece bacana, né? Não, 120 reais está tranquilo. Falei, por que está tranquilo? Não, porque eu faço a conta aqui, o custo da hora do meu técnico é de 15 reais. 120 reais por 15 reais, aparentemente você está cobrando bem, né? E como é que funciona isso, né? Você dá serviço até onde? Eu dou serviço aqui até Piracicaba, Mojimirim, enfim. Então, quanto tempo o seu técnico leva para ir daqui até o cliente mais distante? O cliente, o raio que a gente definiu, ele vai até 1 hora. Ok. Então, ele gasta 1 hora para ir. Quanto tempo ele gasta normalmente para fazer o serviço? Ele vai gastar 1 a 2 horas para fazer o serviço. Legal. E para voltar mais 1 hora, então, nós estamos falando que ele vai ficar 4 horas a serviço do seu cliente, certo? Certo. Bom, 4 vezes 15, que é o custo da hora dele, legal, 60 reais, 120, parece que tá bom, né? Está sobrando 60 reais para esse trabalho, as peças são cobradas à parte, enfim, parece que tá legal. E aí eu fui entender como é que funcionava melhor, e ele disse o seguinte, que o técnico nunca vai sozinho. Como ele não vai sozinho? Normalmente o dono vai junto, né? Mas o dono trabalha também? Não, o dono também trabalha, ele vai lá e faz o serviço junto com o técnico. Certo. E quanto que custa a hora do dono? Não, o cara é o dono. Mas ele não custa? Custa, né? Então, mas é preciso que vá uma pessoa junto? Pode ser um outro técnico? Pode ser um outro técnico. Então nós estamos falando que aquilo que era de pelo menos 15 reais por hora, dobrou para 30. Então, quando você pega 2 técnicos por 4 horas, a gente estava falando de 60 de um técnico, 60 de outro, 120 reais, acabou o preço que ele tinha colocado. Olha só, por falta de entendimento desses detalhes na hora de precificar. Então, ele entendeu, cara, você não está ganhando dinheiro fazendo isso. E se o seu técnico gastar mais de 1 hora para ir para o lugar que você tem, você está levando prejuízo. E aí ficou com aquele olho que a gente chama de olho de Mônica, né? O cara abre o olho assim. Nossa! E aí a gente tem que fazer todo um trabalho, então, de ajustar a precificação e entender qual é a melhor forma de fazer. Tudo isso porque eles não entendiam essa base de precificação aí. Então, vocês viram 2 exemplos, um de copiar o concorrente, outro de aplicar simplesmente a markup. E quais estão os erros aí? Copiar simplesmente, não entender de custo variável, o que está exatamente
associado à execução daquele trabalho. Então, para você que tem um negócio que precisa entender melhor isso, é preciso mergulhar no seu processo, entender realmente o que é usado efetivamente na execução do seu produto, na execução do seu serviço, para definir o que é custo variável. Não entender os custos fixos, o que é o custo fixo, o que eu tenho lá de estrutura que precisa ser remunerado, como é que eu vou ratear isso dentro dos produtos, como é que eu vou remunerar isso para poder ter lucro. Então tem método para fazer isso. Não remunerar o trabalho, então o que ele falava? O dono não tem preço, porque ele é dono. Lógico que tem. E como é que eu coloco preço no serviço do dono? Olha só. Então a pergunta que a gente faz é assim, se você tivesse que colocar um técnico para fazer esse trabalho, quanto que você precisaria pagar para ele? O melhor técnico, a melhor função para fazer esse trabalho que você tem. Eu não sei como remunerar o dono, eu vou pensar o seguinte, eu não vou fazer mais isso, amanhã eu vou colocar uma pessoa para fazer. O melhor técnico para fazer isso. Quanto custaria o salário dele? Aplica esse fator para você saber quanto seria a remuneração do dono. Legal? Então, essas são coisas que precisam ficar claras aí, e se a gente não entender bem, não trabalhar bem nesses detalhes, a gente vai errar na precificação e não vai também remunerar adequadamente o negócio. Outro ponto importantíssimo, que é negligenciar custos. Olha só, outro cliente que a gente nós atendemos também, chegamos lá e falamos, olha, meu problema é o seguinte, eu estou crescendo minhas vendas, mas não estou vendo o lucro crescer da mesma maneira. Legal, vamos entender o que está. E aí começamos a fazer essa lição de casa. Vamos separar o custo variável, vamos separar o custo fixo, vamos lá, qual é o prolabore, o que tem, o que não tem. E começa a aparecer algumas coisas aí, quem é empresário vai entender isso. Aí está lá, consórcio de veículo. O que é esse consórcio de veículo que está sendo pago aqui? Ah, é o carro do filho do dono. Mas ele trabalha aqui? Não. E por que está sendo pago aqui pela empresa? Ah, a empresa é minha, eu pago como eu quiser. Não, claro que pago como quiser, mas ele está sendo colocado como custo da empresa e não é da empresa. Então, esse é outro ponto importante que o empreendedor precisa entender, o dono da empresa precisa entender, que é separar aquilo que é da vida pessoal da vida da empresa. Eu posso pagar, a empresa é sua, você tem o dinheiro, você tem o direito de pagar o que você quiser. Só vai colocar no lugar correto para você poder apurar os resultados certos do seu negócio. Então, se você mistura as despesas pessoais com as despesas da empresa, às vezes você vai ter uma percepção de que a empresa não é lucrativa, quando, na verdade, você que está tirando dinheiro além daquilo que precisaria tirar para o seu negócio. Então, muita atenção na hora de fazer isso. Onde eu vou colocar essas coisas? Eu tenho que tirar essas coisas do custo fixo, dos custos que foram atrelados. Quem é o último a receber? É o lucro. Né? Como eu sou dono, eu posso ter lucro. Né? Então, assim, vou pagar isso com o lucro do meu negócio. E aí sim você separa o que é desempenho do negócio com as despesas pessoais e você passa a entender que a empresa realmente é saudável ou não. No caso, quando a gente fez toda essa separação, nós vimos que o negócio deles era muito rentável, mas que foram levados aí por diversos motivos a começar, que a gente brinca aí, de extorquir a empresa, pagando despesas que não eram da empresa dentro das contas da empresa. A única coisa que a gente tem que fazer é tirar isso, né? Colocar ali na base do lucro, na retirada de lucro, e aí então você começa a entender o que é saudável no seu negócio. E lógico, também um puxão de orelha aí para poder maneirar um pouco nessa parte de custo, tá certo? Para poder garantir a rentabilidade. Porque o lucro tem uma função importante também no negócio, que é você aplicar na sua empresa para reinvestir, para ela crescer. Porque a empresa que não lucra não se reinventa, não se reinveste, vai ficando para trás e perde espaço para o concorrente e morre. Então é importante que a sua empresa tenha lucro, ela merece o seu esforço e você também.